Olá, meu nome é Beatriz da Costa Luiz Bonelli, eu sou acadêmica do 5º período da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Brasília. E eu vou apresentar o artigo que é o método de Krause como alternativa para paciente com contraindicação ao misoprostol, o relato de caso. Então, o nosso artigo ele procurou abordar justamente a controvérsia quanto ao uso de misoprostol em gestante asmática, justamente pela questão da contraindicação devido à asma, e também abordamos o método de Krause como uma conduta alternativa a esse fármaco. O interessante desse caso é a possibilidade da utilização desse método em algumas situações semelhantes, e quanto à literatura, é predominantemente estrangeira, mas há referências nacionais que foram também utilizadas. Quanto à descrição do caso, é uma paciente do sexo feminino de 31 anos, que se encontrava na primeira gestação, então G1 P0A0, e apresentava histórico de asma desde a infância. Durante a gestação, ela apresentou algumas complicações, como incompetência istmo-cervical, que foi tratada com cerclagem, quadro de asma exacerbado e diabetes mellitus gestacional. Quanto a esse quadro de asma exacerbado, ela apresentou várias crises durante toda a gestação, que foram administradas com glicocorticoides e nebulização durante todas as consultas de pré-natal. Ela relatou também que o último episódio de crise asmática foi um mês antes do parto. A paciente foi encaminhada para interrupção da gestação com 39 semanas e chegou com queixa, no hospital de contrações irregulares. E justamente pela questão da história de asma, havia contraindicação ao uso de misoprostol. A equipe do hospital se atentou a isso e sugeriram a indicação do método de Krause como uma conduta alternativa ao misoprostol. E aí o caso evoluiu para um parto vaginal sem intercorrências. Quanto à discussão do trabalho, temos que observar que a paciente chegou ao hospital com índice de Bischoff menor que 6, o que corrobora para a imaturidade cervical. E justamente indica a indução do trabalho de parto. Em situações onde não há contraindicação, o misoprostol seria uma das drogas mais utilizadas, e é justamente um fármaco análogo à prostaglandina E1, que pode ser administrado tanto por via oral, vaginal, retal e sublingual, sendo as principais via oral e vaginal. Só que é importante se atentar porque há algumas contraindicações ao uso do misoprostol, que seriam justamente a cirurgia uterina prévia, a asma, que é o caso da paciente relatado, uso concomitante com citocina e placenta prévia. E aí, justamente por essa questão de asma, tivemos que observar que um outro método foi utilizado, que foi justamente o método de Krause. E aí, esse método de Krause ele é um método mecânico que consiste na inserção de uma sonda no canal endocervical. E essa sonda ela vai ser insuflada, tanto com água ou com soro fisiológico. E é justamente essa insuflação que vai realizar pressão sobre o orifício uterino externo. O nome dessa sonda é sonda de Foley. E ela pode ser também utilizada em outros procedimentos relacionados ao canal uretral, só que nesse caso é utilizada para a indução do parto. E é justamente essa pressão que ela realiza sobre o orifício uterino externo que causa a indução da produção endógena de prostaglandinas, o que vai corroborar para o parto, E aí, nessas duas imagens, na primeira imagem, pode-se observar justamente o local onde a sonda é inserida, realizando ali pressão sobre o orifício uterino externo. E na segunda imagem é um exemplo de sonda. Aí, nesse caso, ela já se apresenta insuflada. Algo a ser observado são as montagens, que justamente o baixo custo é algo importante, porque uma sonda de Foley apresenta um custo muito menor do que um comprimido de misoprostol. O fácil armazenamento também. O menor índice de hiperestimulação uterina com alterações na frequência cardíaca fetal. Então, o feto corre menos riscos, com esse tipo de método, e também menos efeitos adversos.
concluímos, né, que há necessidade da individualização das condutas no centro obstétrico. Então, para cada caso, há uma conduta específica a ser seguida. E também concluímos que há uma concordância entre o método mecânico utilizado no caso e estudos relacionados a algumas condutas alternativas em caso de contraindicação, como o que foi relatado. Algo também a ser almejado, né, é justamente difundir o uso do método de Krause em situações semelhantes a relatadas, justamente pela questão da contraindicação, mas também porque isso pode corroborar para uma diminuição no índice de cesáreas no Brasil, né, porque é um índice que se encontra muito alto. Aqui estão as referências bibliográficas.